Boa tarde, bem-vindos ao canal Palavra Estudos Bíblicos. Este é um canal, como o próprio nome indica, é um canal de conteúdos bíblicos. E antes de nós abordarmos o texto da Santa e Gloriosa Palavra de Deus, para nós falarmos, meditarmos juntos, aprendermos juntos, eu quero pedir para vocês, além de estar assistindo, visualizando, assistindo, quero pedir também que vocês deem o seu like e que vocês se inscrevam no canal. Eu sou o pastor Valdeci Silva, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Nacional Porto Seguro. E então eu conto com vocês para estar me ajudando para que o canal possa crescer para a glória de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós vamos abordar neste momento está contido na carta que Paulo escreve aos Filipenses, e um texto bem conhecido de nós, e um texto bem escorrido, bem ministrado. Mas eu quero também, nesta oportunidade, falar um pouco acerca deste texto tão maravilhoso, este texto tão glorioso. Está no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, a partir do versículo 5. Nós estaremos lendo até o versículo 11. Então o texto diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Então, amados, a igreja de Filipos, ela ficou conhecida como uma igreja que revelava uma característica muito maravilhosa. Assim como a igreja de Corinto revelava a característica dos dons espirituais, da abundância dos dons espirituais na igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, conhecida como a igreja da batalha espiritual, a igreja assentada nas regiões celestiais. A igreja de Filipos, ela ficou conhecida como a igreja, ela tinha essa característica que todos notavam, ela era conhecida como a igreja da alegria espiritual. Era uma igreja alegre. E possivelmente também as suas ministrações eram ministrações alegres, pautadas sim, pautadas sim nos santos e maravilhosos ensinos de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mas era uma igreja cujas ministrações eram alegres e transmitiam alegria aos corações daqueles que a ouviam, que ouviam suas ministrações, alegria espiritual. Mas acontece que foi passando o tempo e surgiu lá na igreja de Filipos algumas questões de partidarismo, diferenças de pensamentos teológicos e diferenças de pensamentos. E então, essas ocorrências ameaçavam então a comunhão que os fiéis tinham no Senhor Jesus. E essas coisas, esses fatos chegam ao conhecimento do apóstolo Paulo, e ele, mesmo sem poder
naquele momento, né, naquele período, poder ir ter com eles, porque ele estava preso em cadeias. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve, então, aos irmãos da igreja de Filipe, exortando eles para que eles tomassem cuidado, para que eles corrigissem aqueles problemas que estavam acontecendo. E ele toma ele próprio como exemplo. Ele toma o jovem pastor Timóteo, toma Epafrodito como exemplos na causa do Evangelho, na obra do Evangelho e na pregação do Evangelho. Mas aí Paulo vai recorrer a um exemplo supremo, a um exemplo infinito e inagualável, que está contido na pessoa de nossa pessoa bendita e maravilhosa, a pessoa de nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. E então o apóstolo Paulo, ele após exortar os irmãos da igreja de Filipos a pensar nas coisas que traziam gozo espiritual, nas coisas que traziam consolo, nas coisas que emanava o amor, as coisas que promovia a comunhão entre os santos. E então ele toma como exemplo o Senhor Jesus. Então no capítulo 2 e o versículo 5 a seguir, de sorte que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele é o nosso supremo exemplo? Primeiramente, o Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo de humildade. O Senhor Jesus também, ele é nosso exemplo de obediência. O Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo de humilhação. E então, o apóstolo Paulo, ele até mais à frente vai falar a respeito dele, vai falar a respeito de Timóteo e Epafrodito. Mas o supremo exemplo, né, do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos e nosso exemplo, que compomos a igreja do século 21, é mesmo o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus foi nosso exemplo em tudo. No quesito, na questão da humildade, ele mesmo disse para nós no Evangelho que Mateus escreveu no capítulo 11, e a partir do versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor Jesus, realmente, ele é nosso exemplo de humildade e de mansidão. E o apóstolo Paulo, então, ele exortava os irmãos para cultivar na vida deles esse sentimento, porque esse sentimento de humildade, de mansidão, e nós vamos ver aqui mais à frente, de obediência em tudo ao Pai, esses sentimentos, ele promove a comunhão, ele restaura a alegria espiritual, ele elimina esses quesitos, elimina então o sentimento, o espírito de partidarismo, de superioridade, não é? Esse sentimento, a comunhão, a koinonia entre os santos, a alegria espiritual entre os santos, impede nós de fazermos a obra do Senhor por contenda, né, por competição. Né? Não estou falando daquela competição saudável, né? Não estou falando disto. Estou falando daquela competição de que eu quero mostrar um melhor serviço do que o meu companheiro de ministério, do que o meu companheiro de trabalho, meu companheiro de seara, não é? E não há necessidade disso, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. E também o sentimento de humildade nos impede de procurarmos sermos ou sentirmos
sermos superiores uns aos outros. Não, o meu companheiro, os meus companheiros de trabalho, minhas companheiras de trabalho, eu vou considerar eles como superiores a mim, como mais excelentes a mim. E então o Senhor Jesus, então o apóstolo Paulo, então, toma o Senhor Jesus como exemplo. Que maravilha, que felicidade para o apóstolo Paulo. Como ele foi feliz, não é mesmo? E ele então prossegue dizendo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Quando Paulo diz que depois subsistindo em forma de Deus, o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Filipos, e para nós, o Espírito Santo estava revelando para o apóstolo Paulo a subsistência do Senhor Jesus na eternidade como Deus. Ou seja, o Senhor Jesus não aconteceu com ele aquele fato de que em algum momento na eternidade ele passou a ser Deus. Não. O Senhor Jesus, em toda a eternidade, ele foi e é e será Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então, o Senhor Jesus, em toda a eternidade, ele era Deus. E subsistindo sobre a forma de Deus, a forma. Vamos falar aqui um pouco, aqui resumido, sobre a questão da forma de Deus. Forma, ela advém, só para lembrar para vocês, ela advém de duas palavras gregas. A primeira, esquemas, ou esquema, nós português, nós falamos esquema, e também na palavra morfé, ou morfé. Alguns falam morfé, outros falam morfé. E então, a palavra esquemas é aquela forma. Vamos tomar como exemplo. Vamos tomar como exemplo uma criança. Quando nasce, ele nasce uma criança e depois, quando passa os meses, a sua forma visual vai mudando aos poucos, paulatinamente. Quando ele se torna adolescente, tem uma outra feição, é a mesma pessoa, mas vai mudando. Depois, quando se torna adulto, aí muda mais, cresce barbas, né? Cresce barbas e vai mudando. Então, é bem verdade que conserva alguma semelhança alguma semelhança visual de quando era criança, mas muda, né? E agora o apóstolo Paulo, ele estava abordando aqui a forma no sentido da palavra morfé ou morfê, que a palavra morfê é a forma no sentido de morfê, é aquele sentido de imutabilidade, de imutável. Então, o Senhor Jesus, ele subsiste na forma de Deus de uma forma imutável. Ele está perfeitamente incluído no que o Tiago vai falar para nós, que em Deus não há mudanças e nem variações. Então, o Senhor Jesus, como Deus Pai e Deus Espírito Santo, ele é perfeitamente Deus imutável. E então, o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, aí diz o apóstolo Paulo, prossegue dizendo que ele não julgou como usurpação. Outra versão diz, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Então,
a palavra usurpação, há duas conotações aqui. A conotação de usurpar, de roubar, de tomar ou de almejar o lugar ou a posição que pertence a outro, e tem também o sentido de se apegar, se agarrar, lutar por uma posição. Às vezes é necessário alguém mudar de posição. Chegou o tempo dele mudar de uma posição de chefia, ou mesmo de um pastorado, de um ministério. Deus quer levar ele para frutificar em outro lugar. Estou falando na questão do cristão, do obreiro, né? E ele fica ali agarrado naquela posição. E outro assim, agarrado naquela posição também, nós já vimos até obreiros se ofenderem por ser pedido a ele para carregar uma cadeira, carregar um banco, porque ele é um obreiro, ele é muito importante. Então fica agarrado ali naquela posição. Então, no quesito roubar, almejar, invejar, querer ser igual a Deus, não se aplica ao Senhor Jesus, porque ele não tinha essa necessidade. Ele já era igual ao Pai. Ele não precisava almejar, roubar o lugar do Pai, porque em tudo ele era semelhante ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, em toda a eternidade, subsiste numa forma coesa, numa forma de comunhão, numa forma de concordância, e há outros termos mais que o nosso vocabulário agora não consegue alcançar. Mas o certo é que o Senhor Jesus, ele não tinha nenhuma necessidade de almejar o lugar do Pai, como aconteceu com Lúcifer, que era uma criatura de Deus privilegiada, mas não satisfeita com o lugar que ocupava, não satisfeito com o lugar que ocupava nas hostes celestes. Almejou o lugar de Deus, não deu certo e não vai dar certo, não é? E também o nosso pai adâmico, juntamente com a sua genitora Eva, que no jardim do Éden, quando a serpente oferece para eles, de uma forma enganosa, a possibilidade de eles se tornarem igual a Deus ou como Deus, eles, ao invés de se esvaziarem, eles se encheram do desejo de ser como Deus. A serpente falou para eles, olha, Deus fala para Eva, olha, Deus, é verdade que Deus não quer que vocês comam dessa fruta, da ciência do bem e do mal? E Eva falou, olha, Deus, de todo fruto do jardim nós vamos comer, essa aqui nós não podemos, para que nós não morramos. Era este o aviso que o Senhor Deus tinha falado para eles, tinha dado a eles, essa exortação. E acontece que a serpente, enganosamente, falaram, não é verdade. Fala para eles, não é verdade. Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele. Era o momento deles rejeitarem essa oferta. E eles, então, ao invés de se esvaziarem, eles se encheram desse desejo, através da concupiscência dos olhos, da carne. E então, eles comeram então do fruto proibido, desobedeceram a Deus. Então, o primeiro Adão fracassou, Lúcifer fracassou, e todos aqueles que intentarem ser como Deus, ou intentarem almejarem a glória de Deus, ou intentarem ser como nosso amado e Salvador Jesus Cristo, vão fracassar. Todos aqueles que tentaram, fracassaram. E todos aqueles que tentar, vão fracassar. Não vai dar certo. Mas aqui, então, prosseguindo aqui no texto lido, o Senhor Jesus, Paulo vai dizer que ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo,
se esvaziou, assumindo a forma de servo. Como ele se esvaziou? Como ele se esvaziou? Nós temos aqui algumas hipóteses, né? Uma hipótese de como o Senhor Jesus, ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus. Ele assumiu a forma humana, mas não deixou de ser Deus. Tanto que em algumas ocasiões nós observamos alguns pontos da divindade do Senhor Jesus. É quando o evangelista João vai dizer que não precisava de que ninguém testificasse para ele, do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. E também quando os guardas foram prender, a multidão, foram prender o Senhor Jesus, então ele pergunta: quem buscais? E eles então respondem: nós buscamos a Jesus o Nazareno. E quando ele então responde: sou eu, eles caem por terra. Porque, na verdade, quando o Senhor Jesus fala sou eu, responde sou eu, na verdade ele estava falando eu sou. E o eu sou, nós sabemos que é uma das identificações do nosso Deus Todo-Poderoso. É o nome pelo qual ele se identificou para Moisés e ordenou a Moisés para identificar ele para o faraó no Egito, por ocasião em que Deus estava para libertar o povo do cativeiro egípcio. E então, o Senhor Jesus, ele não deixou de ser Deus. Ele se esvaziou periodicamente da sua glória para assumir a forma humana, E esse esvaziamento se deu no fato de que, aí o apóstolo Paulo vai prosseguir dizendo aqui, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, quando o Senhor Jesus, ele obedientemente concorda com o Pai, por amor de nós, em se esvaziar da sua glória, em que a sua divindade fosse periodicamente ocultada, para assumir a forma humana por nossa causa. Amados, é maravilhoso, é tremendo, é inalcançável. Nós não temos vocabulário para definir. O nosso vocabulário, nós não conseguimos definir plenamente, exaustivamente, o alcance do amor de Deus, o alcance da humildade de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a obediência de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor dele por nós. Porque, queridos, nós não merecíamos, nós não éramos dignos de que o Senhor Jesus passasse por isto. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Às vezes nós contemplamos alguém na seara, não estamos falando de pessoas não cristãs, pessoas cristãs que assumem uma posição de superioridade, porque trabalhou, Deus exaltou, mas quando chega lá, então a pessoa assume uma atitude altiva. Ele não é mais servo. Ele agora ele quer ser Senhor. E falta pouco para ele almejar então o lugar de Cristo na igreja, se tornar dono da igreja. Não estou falando aqui daquelas questões em que precisa de uma palavra corretiva do anjo da igreja, dos pastores, dos líderes,
dos líderes de células, dos líderes de ministério. Não estou falando disso. A disciplina não pode faltar na igreja. Não estou falando disto. Estou falando daqueles que, quando alcançam a posição, se tornam arrogantes, tupetudos e nariz em pé. Que Deus nos guarde, amados, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus está te exaltando, seu ministério está crescendo, você está trabalhando, Deus está abençoando, as almas estão sendo salvas, estão sendo libertas. Glória a Deus. A glória é para Deus. A glória é para o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, a divindade de Cristo, a glória de Cristo, a divindade de Cristo ficou, então, temporariamente, por alguns anos. Isto para nós, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia de onde que passou. A palavra de Deus vai nos dizer, o apóstolo Pedro vai nos dizer. Mas para nós, então, por alguns anos, a divindade de Cristo não ficou extinta, mas ficou oculta sobre a forma humana. E só reconheceu a divindade de Cristo, só reconheceu que o Senhor Jesus, de fato, era e é o Filho de Deus, somente aqueles que acreditaram, aqueles que creram, aqueles que abriram o seu coração e confessaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Porque os judeus, os líderes religiosos, o crucificaram, o mataram na cruz como um blasfemo, como um farsante, como um impostor. Porque o seu coração estava obscurecido pela incredulidade, por causa de um coração orgulhoso, arrogante e prepotente que eles traziam dentro de si, por eles serem conhecedores, ensinadores da lei de Moisés, que é maravilhosa. A lei de Moisés em si, que serviu de tutor, que nos serviu de condutor, nos conduziu até a Cristo. Ela em si é maravilhosa, ela é abençoada. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a lei é boa, impotente para salvar. Pela lei ninguém será salvo, mas é boa, é de Deus. Não há como o que vem de Deus ser ruim, não é? Mesmo que algumas circunstâncias sejam dificultosas para nós, mas se veio de Deus, vai contribuir para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eles são chamados pelo seu decreto. E então, o Senhor Jesus, então por um período de tempo, ele teve então a sua divindade oculta sobre a forma humana. E nessa forma humana, ele a si mesmo se humilhou, ou seja, se sujeitou a uma posição humilhante de servo, a uma posição humilhante de forma humana, porque nós não éramos dignos de que o Senhor Jesus assumisse a nossa forma. Pecadores, miseráveis, destinados à condenação eterna. Mas Jesus, amorosamente, assumiu a forma humana. Glória a Deus. Graças a Deus. Amorosamente. Ele aceitou essa posição de humilhação. E enfrentou a morte mais humilhante da época. Uma morte sem honra. Uma morte que a pessoa era mesmo... Ele era apedrejado, ele era cuspido, ele era zombado, escarnecido. A morte de cruz mostrava que a pessoa era uma pessoa sem nenhuma honra, sem nenhum mérito. O Senhor Jesus assumiu essa posição, essa forma por nossa causa. Amados, não sejamos ingratos. Sejamos agradecidos a Deus. Porque, olha, o preço inapagável por nós, Jesus pagou. Jesus pagou. E então, o apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo, então se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, a obediência do Senhor Jesus foi tão agradável ao Pai, que em algumas ocasiões o Pai autenticou o ministério do seu Filho, não somente com sinais, prodígios e maravilhas, aconteceu sim, é maravilhoso, é bênção, e o apóstolo, o evangelista Lucas vai nos mostrar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, mas também o Deus Pai, diante de tanta obediência, de tanta humildade, de tanta resignação, de tanto amor pelo gênero perdido, humano, Deus então, lá da eternidade, ele brada: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas e essa questão, então, de que o Senhor Jesus esvaziou da sua glória, periodicamente, na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele vai dizer: ó Pai, glorifica-me com aquela glória que antes eu tinha consigo, que eu tinha com o Senhor. E o Pai amorosamente responde: eu o tenho o glorificado e ainda mais o glorificarei. Então, era a glória que o Senhor Jesus detinha desde a eternidade. Aí depois que o Senhor Jesus se torna obediente, ele obedientemente vai até a cruz, ao terceiro dia, ele ressuscita. E então, no versículo 9, aí Paulo vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Este nome não é Jesus. Já é maravilhoso. Que no nome de Jesus, você ora sobre a pessoa oprimida por hostes maligna. E no nome de Jesus, o Espírito Santo te dá autoridade e aquela hoste que está maligna, que está oprimindo a pessoa, tem que sair. Você ora sobre a pessoa no nome de Jesus e a pessoa é curada, segundo a vontade de Deus. Mas o nome, sobre todo o nome que o Senhor Jesus, ele conquistou do Pai, que o Pai deu para ele na sua exaltação depois da sua humilhação. Como eu já disse, não é o nome Jesus, porque esse nome ele recebeu por ocasião do seu nascimento. O anjo Gabriel falou para Maria: ó, lhe porás o nome de Jesus. E então, o nome, sobre todo o nome, que nós dependemos do próprio texto aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui está, queridos, o nome sobre todo o nome. Jesus é Senhor. Glória a Deus. Jesus é Senhor da igreja. Jesus é Senhor do universo. O Senhor Jesus é Senhor da terra, não do sistema pecaminoso governado por Satanás e suas hostes malignas. Mas Jesus é Senhor da nossa vida. Jesus é Senhor da sua profissão. Jesus é o Senhor da sua família. Jesus é Senhor do seu lar. Jesus é o Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não precisamos esperar até o dia do juízo, o dia do julgamento. Ninguém precisa esperar até o dia do juízo para confessar ao Senhor Jesus, para dobrar ao Senhor o seu joelho diante do Senhor Jesus. Não precisa esperar o julgamento, não. O dia é hoje.
O dia aceitável é hoje, o dia da salvação é hoje. O dia de confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, como Senhor da sua vida é hoje. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da sua vida, Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor. Mas no dia do julgamento, aqueles que agora rejeitam o Senhor Jesus, falam palavras blasfemas a respeito do Senhor Jesus, aqueles que foram para a eternidade rejeitando o Senhor Jesus, aqueles que crucificaram o Senhor Jesus e não se arrependeram, no dia do julgamento, eles vão ter que dobrar o seu joelho e confessar: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nome sobre todo o nome que Jesus conquistou pelo Pai. O Pai o exaltou soberanamente. Ninguém antes havia sido otorgado este privilégio, este direito de herdar, de receber o nome sobre todo o nome. E a ninguém mais será otorgado esse direito. Somente Jesus detém o nome sobre todo o nome. Para concluir, o livro de Apocalipse, o evangelista João, no capítulo 19, no versículo 6, ele vai dizer: e saiu então um montado num cavalo branco, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha, veja bem, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí está o nome sobre todo o nome. O nome Jesus, como eu já disse, é maravilhoso. Mas ele herdou, ele deu, ele recebeu, ele não herdou, ele recebeu do Pai. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneiramente, por causa da sua humildade, por causa da sua obediência, por causa da sua humilhação, por causa do seu amor por nós. Então Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então não foi por acaso que o apóstolo Paulo então recorre com muita felicidade ao Senhor Jesus como nosso supremo exemplo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amados, que esse sentimento maravilhoso possa cada dia em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa jornada cristã, possa invadir a nossa vida, os nossos corações, que o Espírito Santo a cada dia enche os nossos corações desse sentimento, desta humildade. E nós a cada dia, ainda que Deus continue abençoando o seu trabalho, o nosso ministério, a todos, desde a recepcionista até o pastor da igreja, ainda que Deus continue honrando o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa perseverança, a nossa fidelidade. Mas olha, Jesus é o Senhor. A Ele é que pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo aquilo que nós fazemos. De posse desse sentimento, então nós a cada dia vamos compreender de que somos servos com tratamento de amigos. Deus nos dá tratamento de amigos, tratamento de filhos, mas servos, que antes era escravo do pecado. Mas Jesus bondosamente nos resgatou, ele se humilhou, se entregou na cruz do Calvário, falou para o Pai: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali ele consumou a nossa salvação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a cada dia esse sentimento possa aflorar em nossa vida, em nossa caminhada, e a cada dia nós confessamos, a nossa boca não cesse de confessar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Até outra oportunidade, em nome de Jesus.